Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Infectologia. Eu sou a professora Kaline e hoje nós vamos falar um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis e as infecções que acometem o paciente imunocomprometido. Então, são muitas as infecções que podem ser transmitidas por meio de vírus, fungos, bactérias, entre os parceiros de uma relação sexual, né? Então, são muitas infecções bacterianas, virais, e o paciente que é imunocomprometido, ele tem uma deficiência do seu sistema imunológico, e essa deficiência nas suas células de defesa faz com que ele seja mais acometido por infecções, sejam elas virais ou bacterianas. Então, começando a falar em infecções sexualmente transmissíveis, né, que são causadas por patógenos que podem ser adquiridos ou transmitidos por via sexual, representam um problema de saúde pública em países em desenvolvimento e já desenvolvidos. Então, é um grande problema de impacto social econômico também, porque isso envolve uma série de fatores que envolve a morbidade, mortalidade dos pacientes aí também. Tanto país desenvolvido quanto em desenvolvimento tem esse problema, né, de infecções por relações sexuais. Então, o meio mais eficaz de evitar essas infecções é através da prevenção, né? Seja ela com preservativo, seja de algum outro fator. E o que é que são essas infecções sexualmente transmissíveis? Elas são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos, como fungos. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual, seja oral, vaginal, anal. Então, qualquer uma dessas formas pode ter infecções, a gente vai ver quais são os diferentes tipos de infecções. Então, se é feita a relação sexual, né, se tem a relação sexual sem o uso da camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada, então aí vai ocorrer a infecção. A transmissão de uma infecção sexualmente transmissível, ela pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Então, se a mulher adquirir uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, através do ato sexual, então, se essa mulher estiver grávida, ela pode passar essa infecção para o filho, pode passar por meio da amamentação, ou até mesmo no momento do parto, momento que pode ter ali troca de fluidos corporais. Então, esse é um grande risco também de infecções sexuais. E é por isso que quando a mulher está gestante, se pede muito dosagem de HIV, sífilis, né, que são doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, que podem acometer aí o filho da mãe, o filho da gestante. A terminologia infecções sexualmente transmissíveis, ela passa a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis. Então, é muito comum a gente via, né, antigamente, doenças sexualmente transmissíveis. Agora, esse nome doenças, ele vem sendo substituído por infecções. Muito comum agora. Porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. Então, às vezes, a pessoa não tem sinais nem sintomas como as outras doenças, mas essa mulher, ela consegue passar essa transmissão. Por isso que chama infecção sexualmente transmissível. Se não tratadas adequadamente, essas infecções, elas podem provocar diversas complicações e levar a pessoa, inclusive, à morte. O Ministério da Saúde, ele tem se esforçado em implantar a abordagem síndrome dessas infecções, dividindo-as em quê? Em úlceras genitais, corrimentos vaginais, corrimentos uretrais e infecção pelo papiloma vírus humano. Então, cada vez mais, o Ministério da Saúde ele vem se esforçado para atuar nesse combate às infecções sexualmente transmissíveis.
E para isso ele faz uma classificação de cada doença no sentido de tentá-las prevenir e manter o controle, tá bom? Então, as principais divisões são úlceras genitais, corrimentos vaginais, corrimentos uretrais e aqui o HPV. Tem aqui, ó, a AIDS, sífilis, HPV, cancro mole, gonorreia, hepatite B, todas são infecções sexualmente transmissíveis, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. Então, tratando-se todos os agentes possíveis em cada síndrome, atinge-se o tratamento correto mais rapidamente e se quebra essa cadeia de transmissão. Então, o ideal é fazer o tratamento, né, do agente adequado, fazer a prevenção. Então, o principal meio é fazendo a prevenção, né, o uso de preservativo. E aí, depois que diagnostica esse paciente, deve-se fazer a identificação correta de qual que é o agente etiológico. Ah, é o vírus, aqui é o vírus que causa imunodeficiência, AIDS, é o vírus do HPV, é o vírus da hepatite. Ah, é uma bactéria que causa sífilis, é uma bactéria que causa gonorreia. Então, quando se faz a identificação desse patógeno, faz o tratamento e tenta conter a infecção sexualmente transmissível. Essa abordagem ela é útil em várias áreas sem recursos diagnósticos e auxilia no raciocínio diagnóstico a partir das síndromes clínicas. Então, principalmente o sistema de saúde público, né, que não tem tanto recurso. Então, a melhor forma é identificar o patógeno e já tentar fazer o tratamento dele. Então, a gente começa falando de uma infecção que é muito comum, né, que é a sífilis. A sífilis é uma doença sistêmica de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência quando não tratada. A sífilis é causada pelo treponema pálido, que é uma bactéria, espiroqueta de transmissão sexual e vertical. Então, a sífilis é um tipo de infecção causada por infecção bacteriana e ela pode se estender em diferentes abordagens. A princípio, após infecção, nós temos a sífilis primária, que é uma ferida no local de entrada da bactéria, aparece entre 10 a 90 dias após o contágio, não dói, não coça, não arde e não tem pus. Então, vejam o perigo que é essa infecção por sífilis. A pessoa ela não sente dor, ela não coça nos dias iniciais, ela pode não sentir nada, ter relações sexuais com outras pessoas e transmitir essa bactéria. As sífilis secundárias são manchas no corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. Sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Então, a sífilis primária, quando não tratada, após 6 semanas ou 6 meses, vem aqui a sífilis secundária, que é quando começa a aparecer manchas no corpo, febre e mal-estar. Depois tem ainda a terceira fase, que é a sífilis terciária. Pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Então, esse é o grau de sífilis, que dessas 3 etapas é a mais arriscada, né? Porque nesse momento, depois de anos, né, a pessoa já pode ter aqui complicações mais severas, como lesões cutâneas, lesões no osso, lesões no coração, lesões no sistema nervoso. Essa bactéria, ela começa a infectar todo o corpo. Tem ainda essa sífilis latente aqui em cima, que é a fase assintomática, não aparecem sinais ou sintomas, pode durar diversos anos. E o tratamento da sífilis é principalmente penicilina, benzatina, mais conhecida como Bezentacil, penicilina cristalina em recém-nascidos. Então, é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível que tem tratamento, né? O mais difícil é diagnosticar, porque às vezes a pessoa nem sintoma tem.
tá? Só tem depois de um certo grau, seja lá na fase secundária ou terciária. Então, nessas fases, a pessoa pode ter aí dores na cabeça, problemas neurológicos, feridas, manchas, dependendo da fase que se encontra a infecção. Então, a sífilis no estágio 1 ou primário é uma feridinha de 3 a 90 dias, 10 a 90 dias depois da exposição. O estágio 2 ou secundária, ela vem aqui 4, 6 semanas, até algumas semanas depois da infecção. Aqui a pessoa já tem manchas, erupção cutânea ou corporal. E o estágio 3 é aqui depois de 2, 3 anos, a 15, 40 anos. Então, depois da infecção, afeta órgãos internos e pode levar até a morte. Então, a sífilis, ela causa principalmente ulceração, ó, feridinhas aqui nos órgãos genitais. E essas feridinhas ficam cheias dessas bactérias, que é o treponema pálido, que causa a sífilis. Esse aqui, ó, treponema pálido. Então, após a sífilis, nós vamos falar um pouquinho sobre o HPV, né, sobre o herpes genital. O herpes genital é um outro tipo de infecção. Aqui, ó, tá vendo? Ele infecta os órgãos genitais, fica cheio aqui, ó, desse vírus, causando feridas, herpes genital. Tem também o herpes labial, tem pessoas que aparecem com feridinha na boca. Cuidado, não beijem a boca dessa pessoa, ela pode estar com vírus. Carnaval, que é bem comum, né? Passa carnaval, o povo aparece cheio de herpes labial. Porque no carnaval as pessoas geralmente saem aí no meio do carnaval beijando todo mundo. Aí no outro dia aparece todo mundo com herpes labial. Então, cuidado onde você põe a boca aí, tá bom? É uma infecção crônica e por toda a vida, causada mais frequentemente pelo herpes vírus simples, HSV tipo 2, ou pelo HS tipo 1. Esse HSV tipo 1 causa herpes labial, oral, né? E o HS tipo 2 é a herpes genital. Então, tipo 1 labial, oral, tipo 2 genital. Aqui as feridinhas. A gente acha que não é nada, né? Fala assim, eu tô com a imunidade baixa. Cuidado dessa imunidade baixa. Quando você tiver com ferida na boca, pode ser herpes, viu? Aqui as feridinhas ficam assim, ó, tipo em erupção. Cheio de vírus, pessoal. Se fizer uma biópsia disso aqui, vírus para todo lado. Uretrites. Então, as infecções da uretra também podem ser causadas por algum tipo de infecção transmissível sexualmente. Então, são inflamações uretrais que podem ou não ser infecciosas. Existem aquelas infecções uretrais que são por sistema fisiológico do corpo. Então, os sintomas quando ocorrem pode ser disúria, corrimento uretral, purulento ou muco purulento e prurido. Então, pode ter essas secreções, né, que a gente fala que é cheio de pus. Aqui é um corrimento uretral gonocócico, ó, por uma bactéria gonocócica. Tricomonas vaginale, conforme a observação em espécie. Secreção feita na uretrite por tricomonas. Então, isso aqui é uma infecção por tricomonas vaginale, e essa aqui é uma infecção por gonocócico. As uretrites infecciosas, elas se dividem em gonocócicas, causadas pela bactéria Neisseria gonorrhea, e não gonocócicas, que são causadas pela Chlamydia trachomatis. Em torno de 30% a 50% são causadas pela Chlamydia trachomatis. E a Ureaplasma urealitium, 20% a 50%. Tem outros agentes que são menos comuns. Por exemplo, o Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginale, Candida albicans, herpes simples. Então, a maior parte das uretrites são causadas por as bactérias gonocócicas, que é a Neisseria, ou não gonocócicas, principalmente Chlamydia e Ureaplasma. Mas também pode ser por Mycoplasma, Trichomonas, Cândida ou herpes simples. Então, tem muitas infecções que podem acometer a uretra, levando uma uretrite. Infecções por esses micro-organismos que podem ser transmitidos sexualmente. Candidíase vulvovaginal. Essa é muito comum, infecção por candidíase. A mulher fica aqui, ó, cheia de colônias, cheia de cachos de cândidas.
Cândida tomando conta aí da microbiota da mulher. Causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal, então na microbiota vaginal a mulher já tem esse fungo. E aí, em condições que podem desregular o seu organismo, esse fungo, ele pode se tornar patogênico, causando infecção. E ela pode transmitir para o seu parceiro e daí por diante. Então, é causado por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal, com aumento do crescimento em algumas condições favoráveis. Por exemplo, a mulher está grávida, aumenta a chance desse vírus se tornar infeccioso. Na pessoa que tem diabetes descompensado, obesidade, uso de contraceptivos orais, uso de antibióticos, corticoides ou imunossupressores, hábitos de higiene e vestuário inadequados. Então, são muitas condições que podem tornar esse fungo, né, que habita ali normalmente sem causar infecção, são muitas condições que podem levar esse fungo a se tornar patogênico. Se a mulher está grávida, uma grande produção de hormônios pode desregular. Se tem um diabetes descompensado, se tem muito xixi, muita disúria, se a pessoa toma anticoncepcional, porque ele está recebendo uma dose hormonal também de anticoncepcional, tudo isso pode alterar as condições fisiológicas da microbiota vaginal e esse fungo vê como alguma coisa estranha e se tornar patogênico, causando infecção. Pode se manifestar por prurido vulvovaginal, que é a principal queixa, fica um prurido ali, fica aquele corrimento estranho, meio amarelo, amarelado, meio branco, coalhado, ardor ou dor na micção na hora de fazer xixi, corrimento pode estar branco, grumoso, sem cheiro, né? E com aspecto caseoso, como leite coalhado. Hiperemia, então fica com a região genital vermelha, edema vulvar, pode ficar inchada, maceração da vulva. Então, esses são os principais sintomas, né, da candidíase, da infecção por cândida. Principalmente corrimento, que pode ser até sem cheiro. Vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é caracterizada por desequilíbrio da flora vaginal normal ou da microbiota vaginal normal, que é o mais indicado a se usar. Em especial as anaeróbicas. Então, as principais bactérias, né, que causam a vaginose bacteriana são principalmente anaeróbicas, principalmente Gardnerella vaginalis. Essa é a principal bactéria anaeróbica que causa aqui vaginose, uma das principais. Caracteriza-se por corrimento cinza esbranquiçado, fétido, um cheiro muito fedido, com odor peculiar de peixe cru, devido à liberação de aminas voláteis. Então, como libera muita amina, né, com a degradação ali do metabolismo dessa bactéria, então fica um cheiro de peixe cru, peixe podre. Pessoal, Gardnerella é um corrimento com cheiro podre. Não tem que a água chegar nem perto. Então, se tiver com um corrimento, uma secreção ali com cheiro fétido, Gardnerella. Faz ali um exame citopatológico para ver a lâmina, com certeza vai ter bactérias Gardnerella vaginalis. Alguns sintomas é corrimento vaginal, odor intenso, odor desagradável, coloração no corrimento. Esse corrimento da Gardnerella geralmente é verde. Então, vem aqui, ó, cheio de bactérias. Nós temos também a tricomoníase, que é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é causada pelo protozoário flagelado Trichomonas vaginalis e apresenta risco de transmissão por ato sexual de 60% a 80%. Então, 60% a 80% é um risco de contaminação aí por infecção sexual. Geralmente, ela é assintomática no homem e causa excepcionalmente corrimento uretral masculino. Caracteriza-se por corrimento abundante, amarelado ou amarelo esverdeado, bolhoso, podendo apresentar prurido ou irritação vulvar.
Então, o tricomonas, no homem, ele pode ser assintomático, mas pode causar secreção uretral. Na mulher, ela vai ter um aspecto de uma secreção amarela esverdeada, bolhosa, e ela também tem um cheirinho desagradável. Aqui é o protozoário, o Trichomonas vaginalis, e aqui é como fica o aspecto da cavidade vaginal com a infecção. E aqui a secreção espumosa de uma mulher infectada pelo Trichomonas vaginalis. Nós temos ainda as cervicites, né? Que é uma infecção da região cérvix, fica lá no colo uterino. Sua etiologia está relacionada com a Neisseria gonorreia e a Chlamydia trachomatis. Se houver mucopus endocervical, faz-se o teste do cotonete e dá positivo. Colo friável, dor, a mobilização do colo ou algum critério de risco, por exemplo, parceiro com sintomas. Então, as cervicites, elas são relacionadas principalmente com a Neisseria gonorreia e com a Chlamydia trachomatis. Neisseria gonorreia, secreção cervical purulenta, dispareunia, assintomática 70%. Chlamydia trachomatis, secreção cervical purulenta, dispareunia, assintomática 60%. Pode causar infertilidade e uma diversa gama aqui de outros sintomas. E aqui nós temos os tratamentos que podem ser aplicados para essas duas infecções que tratam das cervicites. Então, a cervicite é a inflamação da cérvix, que é a parte mais estreita do órgão conhecido como colo uterino. A sua anatomia é em formato de que lembra um pescoço que se projeta no fundo da vagina. Então, aqui nós temos o órgão genital feminino, nós temos aqui o útero e aqui está a cérvix, que é essa região mais fininha que vai se estreitando do útero. Então, aqui em cima nós temos as tubas uterinas, os ovários, o útero e aqui é a cérvix. E fica geralmente aqui as cervicites, que é a inflamação da cérvix, já chegando aqui na vagina. Inflamação do útero, quais os sintomas? Então, quando a mulher tem inflamação do útero, ela tem dor ou sangramento durante ou após as relações sexuais, ela tem corrimento amarronzado, corrimento purulento e com odor fétido, geralmente é fedido. Aqui nós temos um endométrio normal, que é a parede do útero, e aqui nós temos um endométrio inflamado, fica com edema, né, hiperemia. Aqui nós temos o colo do útero, né, nessa região aqui que é a cérvix. Então, aqui nós temos um colo do útero normal e aqui nós temos um colo do útero inflamado com secreção purulenta. Nós temos também aí o HPV, que é o condiloma acuminado, que é o que forma nódulos nas regiões genitais. Fica assim, ó, tipo um couve-flor. Ficam esses nódulos, é uma massa aqui, uma massa tecidual que se forma. O papiloma vírus humano, HPV, é um vírus de DNA com mais de 100 genótipos, sendo que cerca de 40 tipos podem infectar o trato anogenital, a vulva, o colo uterino, a vagina, o pênis, escroto, uretra e ânus. Então, são muitos tipos de HPV, né, que se tem, muitos tipos de vírus, podendo ser classificado em subtipos de alto e baixo risco. Então, tem os vírus de alto risco, tem os vírus de baixo risco, de acordo com o seu potencial de oncogenicidade, eles são classificados, sendo que os principais subtipos de baixo risco é HPV 6, 11, 42, 43, 44. E o 6 e o 11, eles são responsáveis por 90% das verrugas genitais. E os de alto risco, né, são principalmente o HPV 16 e o 18, que são vírus que causam, né, alteração nas células que compõem o útero da mulher e que podem induzir a mutagenicidade, induzindo aí o desenvolvimento de câncer de colo de útero. Também são de alto risco 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 59, 68. O 16 e o 18 estão relacionados 70% com os casos de câncer de colo uterino. Então, esses são os mais arriscados
aí relacionados ao câncer. Já se tem a vacina contra o HPV, né, que são aplicadas em adolescentes para tentar evitar essa infecção e futuramente o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Então, a gente fecha aqui infecções sexualmente transmissíveis, onde a gente viu as principais, que é a sífilis, o HPV, nós temos aí as cervicites, uretrites, tricomonas, gonorreia. Então, são as principais infecções sexualmente transmissíveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções que podem acometer o paciente imunocomprometido. São 4 situações que podem acometer o paciente imunocomprometido, que é no caso de transplante de órgãos sólidos, transplante de células-tronco hematopoéticas, neutropenia febril e imunodeficiência primária. Então, são 4 casos que relacionam-se às infecções com o paciente imunocomprometido. O paciente imunocomprometido é aquele que tem os mecanismos imunológicos deficientes, quer por uma doença que altera as defesas imunitárias, quer porque esses mecanismos foram reduzidos por agentes imunossupressores. Então, esse paciente, ele pode nascer com deficiência do seu sistema imunológico, assim como também ele pode adquirir essa imunodeficiência ao longo do tempo, seja por um medicamento, seja por algum tipo de infecção que reduz o seu sistema imunológico e por aí em diante. Então, o primeiro caso é em caso de transplante de órgãos sólidos. Então, hoje, os transplantes de órgãos sólidos, eles são alternativas eficazes para doenças de curso crônico, com o domínio e o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas eficazes. O grande desafio ao longo dos anos tem sido o emprego de fármacos imunodepressores seletivos e potentes para a prevenção de rejeição do enxerto. Então, o que se acontece? Quando se tem um transplante de órgão, né, vai pegar um órgão de uma pessoa e colocar em outra. Isso é um corpo estranho, né? Isso é um corpo estranho. E aí o meu corpo, ele reconhece que aquilo não é meu, ele reconhece que é de outra pessoa. O nome desse órgão geralmente é chamado de enxerto, é uma coisa que vem e vai ser enxertada no meu corpo. Então, pessoal, o meu corpo sabe que aquilo não é meu e começa a atacar, certo? Aí o que o médico faz? Ele me dá um medicamento para que eu ponha meu sistema imunológico para dormir, para que ele não perceba que eu recebi um órgão. E aí, esse medicamento que eu tomo pode reduzir a minha resistência, né, imunológica. E aí, como o meu sistema imunológico vai dormir para eu não perceber o órgão que eu estou recebendo, junto pode vir uma infecção bacteriana, uma infecção viral. Como o meu sistema imunológico vai estar dormindo por causa do imunossupressor que eu tomei, então pode ser que eu receba essa infecção. Então, são casos comuns, né, de transplante de órgãos, essa pessoa ter uma infecção. Seja o órgão que vem infectado, seja no momento do implante do órgão, seja depois, porque a pessoa adquiriu ao longo do tempo, né, no momento de cicatrização, seja por causa de um medicamento que ela esteja tomando para que o seu sistema imunológico ele se torne mais receptivo. Então, fármacos mais potentes vêm sendo progressivamente empregados, resultando em taxas cada vez mais baixas de rejeição e proporcionando maior sobrevida. A consequência, entretanto, é um hospedeiro mais imunodeprimido e, portanto, mais sujeito a infecções. Então, cada vez mais são desenvolvidos mais medicamentos que deixam o organismo da pessoa em condições de receber um transplante. Mas esses fármacos, eles podem não ser tão eficazes em relação a infecções. E aí essa pessoa ela pode receber infecções em caso de transplante de órgãos. O risco de infecção está relacionado a 3 grandes variáveis: a exposição epidemiológica, o estado de imunodepressão e a técnica cirúrgica. Então, essa infecção, ela depende muito da técnica que é empregada, depende da exposição, do risco, do estado de imunodepressão desse paciente, se ele está tomando muito medicamento que o deixa imunodeprimido, pouco medicamento. Então, vai depender dessas 3 condições. As infecções no período pós-transplante estão relacionadas a fatores de riscos específicos.
obedecem à cronologia mais ou menos previsível e dependem do tipo de órgão transplantado. Então, após o transplante, essas infecções elas podem se relacionar com fatores específicos, como cronologia mais ou menos previsível e depende do tipo de órgão implantado. Qual que é o órgão? É um órgão que tem mais facilidade de infecção? Até quantos dias pode receber essa infecção, né? As infecções respiratórias, elas são as mais frequentes, né? Complicações infecciosas que levam o paciente à reinternação após o transplante. Então, se a pessoa fez um transplante de pulmão, então é comum essa pessoa ter aí que ir até o hospital, teve que passar por algum tipo de procedimento. E aí, né, nesse momento, ela pode ter uma infecção, uma reinfecção. Estratégias profiláticas com base em fatores de alto risco para infecções fúngicas são amplamente utilizadas, principalmente em transplante hepático, pulmonar e pancreático. Então, existem medidas profiláticas para que se evite esse tipo de infecção por transplantes de órgãos sólidos. Uma grande causa de infecção hoje no paciente imunodeprimido é aquele paciente que recebe transplante de órgãos. Então, o transplante é uma substituição de um órgão, um tecido doente, por outro saudável, né? Por exemplo, aqui o fígado doente está sendo trocado por um órgão saudável. Racional, compreensão de que era possível curar muitas doenças através da implantação de células, tecidos ou órgãos de um indivíduo para outro. Então, geralmente se faz nesse sentido, de tirar um tecido doente, trocar por um tecido saudável, para que essa pessoa tenha uma maior sobrevida. Existem alguns tipos de transplantes de órgão, de acordo com a localização. Então, existe o transplante simples, aquele que troca órgãos específicos. Existe o transplante duplo, aquele que troca mais de um órgão, 2 órgãos, fígado, rim, pulmão, coração. Transplante de múltiplos órgãos, né, multivisceral, transplante, por exemplo, do estômago, intestino, fígado e complexo pancreático duodenal, então é quando se troca aqui praticamente todo o sistema digestório, isso aqui é chamado de transplante de múltiplos órgãos ou multivisceral. E aí temos os tipos de transplante, que pode ser autólogo, isólogo, alogênico e xenogênico. Autólogo é quando o tecido enxertado é do próprio indivíduo, por exemplo. Eu tive um acidente na minha perna e teve que tirar a raspagem de uma parte do tecido da minha pele. Então eu posso pegar uma parte do bumbum, né, que é onde tem um pouco de tecido, colocar na pele por meio de um enxerto. Então, tirei tecido do meu próprio corpo e depois aplicou, né, implantou no próprio corpo em outra região. Isso é um tipo de transplante autólogo. Isólogo ou singênico é entre indivíduos com carga genética iguais, por exemplo, entre irmãos gêmeos. Isso é um transplante isólogo. Alogênico é entre indivíduos da mesma espécie, carga genética diferente, então são pessoas diferentes. E xenogênico, o doador e receptor de espécies diferentes, por exemplo, aqui um animal e um ser humano. Então, esses são os tipos de transplante, isso aqui está diretamente relacionado com as infecções. Então, quanto mais diferente o material genético, mais o meu corpo reconhece como um tipo de coisa estranha, né, quando vem o transplante de órgãos, podendo atacar esse órgão, e aí, sendo que vai ser necessário um tratamento aí de medicamento imunossupressor, que pode deixar o meu sistema imunológico mais suscetível a infecções. Os desafios do diagnóstico de infecção em transplante. Então, existe uma dificuldade no reconhecimento da infecção. 10% desses pacientes que recebem a infecção ali durante ou após o transplante podem ser assintomáticos, e aí, quando aparecem os sintomas, já pode ser tarde demais. Causas não infecciosas de febre, então pode ser que esteja ali acometendo algum tipo de causa não infecciosa que cometa febre. Diferenciar colonização versus infecção, então é um outro grande problema. Grande espectro de patógenos e infecções que progride rapidamente. Então, geralmente, quando tem uma infecção pós-transplante, é muito rápida essa infecção para ela se espalhar.
ela se espalha muito rápido. Diagnóstico microbiológico precoce específico, então, às vezes faz um diagnóstico muito ali precoce, só que no final nem é aquele diagnóstico, é um outro diferente. Ainda não deu tempo da infecção se instalar e conseguir ser transparente, né? Às vezes faz um diagnóstico precoce que não é o diagnóstico que deve ser realmente ali feita a leitura. Procedimentos diagnósticos invasivos. Então, geralmente utilizam-se procedimentos diagnósticos invasivos, isso aqui é um problema no diagnóstico de infecção em transplante. Então, é uma questão muito, muito, muito arriscada, essa questão de transplante de órgãos. Isso pode trazer infecções na cirurgia, pós-cirurgia, no tratamento medicamentoso, enfim. Transplante de células-tronco hematopoéticas. Então, ele pode ser utilizado para o tratamento de pacientes com neoplasias e algumas doenças não malignas. Geralmente, pacientes que têm leucemia, né, eles têm deficiência na produção das células de defesa do sangue. Então, para isso, eles recebem uma doação de medula óssea com células hematopoéticas não diferenciadas, que são pluripotentes, né? E elas podem se diferenciar em células imunológicas saudáveis, quando a gente recebe de outra pessoa. Mas aí vem a mesma questão do transplante de órgão sólido, né? Existe uma série de etapas que devem acontecer para esse procedimento ser realizado, e entre essas etapas pode ter aí o risco de infecção. Envolve depressão das diferentes respostas imunes do hospedeiro e, portanto, os receptores do transplante são indivíduos de risco particular para a aquisição de diferentes infecções. Então, no momento que eu recebo um transplante de células tronco hematopoéticas, o meu corpo ele vai se tornando cada vez mais, naquele momento que eu recebo, como ele vê que é algo estranho, ele pode se tornar ali um pouco mais lento, ele pode se tornar um pouco, tipo assim, não responder com potência como ele deveria, porque ele pode sentir que ele está sendo atacado. Então, isso pode ser um problema, que envolve uma depressão do sistema imunológico. Aqui, por exemplo, nós temos a medula óssea, e é daqui que nós retiramos o sangue, né, o sangue para que a gente faça a doação de células tronco hematopoética. Vem aqui do fêmur, uma região que tem importante aqui, uma grande produção de células tronco não diferenciadas. As infecções que ocorrem após o transplante de células tronco hematopoéticas podem decorrer de reativação de infecção prévia latente ou secundárias a nova exposição a agentes infecciosos durante a fase de imunodepressão. Então, 2 casos de risco para que os pacientes imunodeprimidos eles obtenham infecção, transplante de órgãos sólidos e transplante de células-tronco hematopoéticas. O risco infeccioso relacionado ao transplante de células-tronco depende da interação de 4 fatores: modalidade de transplante realizada pelo paciente, período de tempo após o transplante, exposição epidemiológica, uso de antimicrobianos profiláticos. Então, dependendo dessas 4 questões, é que se tem aí calculado o risco infeccioso ao transplante de células-tronco hematopoéticas. Aqui nós temos como que acontece o transplante, então vem aqui na medula óssea do homem, coleta aqui a medula óssea e aí traz aqui essas células tronco hematopoéticas para esse paciente. Então, nesse momento, em todo esse percurso, corre o risco aqui de infecção. Depende da modalidade de transplante que vai ser realizada, do período de tempo após esse transplante, a exposição que acontece e se esse paciente vai usar antimicrobianos profiláticos ou não. As 3 fontes possíveis de células progenitoras hematopoéticas são células tronco periféricas, de medula óssea e de cordão umbilical. Também são encontradas células tronco hematopoéticas no cordão umbilical. Então, aqui nós temos o risco, né, de infecções mais frequentes após transfusão de células tronco hematopoética e os fatores de risco relacionados. Então, vírus, principalmente herpes simples, citomegalovírus, varicela, Epstein-Barr, bactérias gram-positiva e negativa, fungos como a cândida, aspergilose, fatores de risco, principalmente neutropenia, mucosite, linfopenia, e aqui nós temos pré-enxertia, pós-enxertia,
ou pós-enxertia tardio. Então, existem riscos de infecções logo após, né, o transplante, ou um período mais na frente, ou até mesmo um período ainda mais tardio. Outra questão relacionada à infecção de paciente imunodeprimido é a neutropenia febril, que é a queda da contagem do número de neutrófilos no sangue periférico secundário ao tratamento. Se acompanha de febre, é denominada de neutropenia febril. Então, é quando os neutrófilos eles estão reduzidos a 500 células, né? 500 células por milímetro cúbico. Então, existe uma contagem de neutrófilos. Quando esses neutrófilos estão abaixo de 500 e a pessoa está apresentando um quadro de febre muito persistente, é um quadro chamado de neutropenia febril, pode aí trazer relação com as infecções. Então, caracteriza-se a febre por temperatura axilar superior a 37,5 graus Celsius, verificada 3 vezes em 24 horas, com intervalo superior a 4 horas em cada verificação, ou uma verificação isolada superior a 38 graus Celsius. Então, essa é a neutropenia febril. Ela corresponde à presença de febre, uma temperatura axilar maior que 37,8 e contagem de neutrófilos inferior a 500 células, né, por milímetro cúbico, revelada por exames laboratoriais em pacientes que estão, por exemplo, principalmente em quimioterapia. Podem ser considerados de baixo, intermediário ou alto risco, a depender da pontuação do índice de gravidade e da sintomatologia apresentada. Então, neutropenia febril é baixa neutrófilo, né, uma baixa contagem de neutrófilos e um aumento da febre. E isso pode estar relacionado. É frequente em pacientes recebendo quimioterapia citotóxica para o tratamento de neoplasias hematológicas ou tumores sólidos. Contudo, o risco infeccioso nesses pacientes e o esquema quimioterápico empregado diferem consideravelmente de acordo com o tipo de neoplasia base. Então, dependendo do tipo de neoplasia que esse paciente tem, pode ter um risco muito grande de infecção quando se tem os casos de neutropenia febril. Aqui, por exemplo, nós temos uma lâmina de neutrófilos normais e aqui nós temos uma lâmina de neutropenia, quando a pessoa tem uma baixa contagem de neutrófilos. Isso pode trazer risco de infecção, porque o neutrófilo é uma célula imunológica de fagocitose. Então, ele fagocita ali os corpos estranhos, micro-organismos. E se eu não tenho neutrófilo, quer dizer que eu estou tendo ali, principalmente, um problema para me defender desses micro-organismos que estão me atacando. A maioria das infecções encontradas no paciente neutropênico febril decorre de agentes da própria flora do intestino gastrointestinal. Entretanto, vale ressaltar que, após alguns dias de internação, geralmente mais que 2 ou 3 dias, ocorre a colonização por organismos hospitalares, normalmente resistentes a antimicrobianos, sendo alguns considerados multiresistentes. Então, esse paciente que apresenta neutropenia febril, se ele vai ser internado no hospital, o risco de infecção é ainda maior. E principalmente se esse paciente for para uma UTI. Aí é que o risco é maior ainda. Aí é determinar a morte. O último caso que está relacionado com a infecção do paciente imunodeprimido é a imunodeficiência primária, que as imunodeficiências primárias são conhecidas como doenças que aumentam a susceptibilidade a infecções decorrentes do sistema imunológico, incapaz de montar resposta efetiva a um ou vários micro-organismos. Pacientes com imunodeficiência primária são mais suscetíveis a doenças infecciosas, autoimunes, alérgicas, neoplásicas. Então, existem aqueles pacientes que já têm aquela característica, eles já têm o seu sistema imunológico ali deficiente, né? Esse paciente ele já apresenta ali doenças que podem deixá-lo com uma imunodeficiência primária. Então, são as doenças que aumentam a susceptibilidade às infecções desse paciente. Os 10 sinais de alerta para imunodeficiência primária. 2 ou mais novas otites no período de 1 ano. Então, se o paciente tem 2 ou mais infecções otite, pode ser que ela seja uma pessoa que tem imunodeficiência primária. 2 ou mais novas sinusites no período de 1 ano. Uma pneumonia por ano ou por mais que 1 ano. Diarreia crônica com perda de peso, infecções virais de repetição, como resfriado, herpes, verruga, condiloma,
uso de antibiótico intravenoso de repetição para tratamento da infecção, abscessos profundos de repetição na pele ou órgãos internos, monilíase persistente ou infecção fúngica na parede ou qualquer lugar, na pele ou qualquer lugar, infecção por micobactéria, como tuberculose, história familiar de imunodeficiência. Então, se esse paciente é um paciente que está sempre doente, está sempre com alguma infecção, pode investigar. Ah, se dentro de um ano essa pessoa teve não sei quantas sinusite, não sei quantos resfriados, pneumonia, então vale investigar se é um paciente com imunodeficiência primária, porque pode lhe trazer grandes riscos. Se você é um paciente imunocomprometido, se você tiver, por exemplo, uma infecção super potente, você não vai resistir. Então, quando tiver alguns desses sinais, é bom fazer uma investigação para ver se você tem essa imunodeficiência primária. Então, de acordo com a sociedade, né, de acordo com a União Internacional de Imunologia, né, essa imunologia primária, ela se classifica de acordo com o setor do sistema imunológico mais afetado por elas ou a síndrome genética associada. Então, segundo aqui a Sociedade Imunológica, né, Internacional, a imunologia primária, ela se classifica em imunodeficiência combinada de linfócito B e T, deficiência predominantemente de anticorpos, imunodeficiência com síndrome bem definida, doenças de imunodesregulação, defeitos do número e ou função dos fagócitos, defeitos da imunidade inata, doenças autoinflamatórias, deficiências do sistema complemento ou fenocópias da pessoa que tem imunodeficiência primária. Então, essa é a classificação, né, dos tipos de imunodeficiência primária. Ah, esse paciente é um paciente que tem deficiência das células de linfócito T, as células de linfócito B. Essa pessoa ela tem deficiência na produção de anticorpos, essa pessoa ela tem uma síndrome de imunodeficiência, ela tem imunodesregulação. Então, isso vai ser uma conduta médica, vai ser uma investigação para que tipo de imunodeficiência primária esse paciente é acometido. E de acordo com essas imunodeficiências, esse paciente ele pode adquirir infecções. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma avaliação de resposta humoral, quais são os principais exames que são aplicados para a resposta imune humoral, IgG, IgA, IgM, IgE, que são a avaliação dos anticorpos. Ah, se é normal, exclui a imunodeficiência. Se a pessoa apresenta esses resultados anormais, então aqui a pessoa tem que fazer determinação do número de linfócitos B, que é o linfócito que produz os anticorpos. E aí faz uma avaliação para ver se esse paciente está produzindo muito ou pouco anticorpo, muito ou pouco linfócito B. Avaliação de deficiência de linfócitos. Ah, faz hemograma, faz contagem total de linfócitos, neutrófilos, plaquetas, dosa aqui algumas imunoglobulinas, dosa aqui alguns marcadores de linfócitos. Se esses exames derem normal, então exclui-se aqui a imunodeficiência. Se eles derem anormais ou alterados, resposta a antígenos, vacinas, faz linfoproliferação, sequenciamento genético. Então, tem uma série de exames, de avaliações que são aplicadas para descobrir se esse paciente tem imunodeficiência primária. Então, aqui tem os exames que são aplicados na rotina. Se eles derem alterados, tem aqui mais exames mais específicos, como, por exemplo, o sequenciamento genético, para confirmar se esse paciente tem um gene alterado ou não para imunodeficiência primária. Aqui o paciente ele ainda pode ter imunodeficiência primária por defeito na produção de fagócitos. Ah, ele pode ter um número reduzido de neutrófilos, um número aumentado de neutrófilos, pode ter aqui defeito de micobactéria dos leucócitos. Então, existe uma série de mecanismos, né, que podem acometer esse paciente e levá-lo a ter defeitos na sua fagocitose, que é o que caracteriza aí uma classificação das imunodeficiências primárias. Aqui tem um exercício de fixação, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós falamos um pouco das infecções que acometem o paciente por relação sexual, que são infecções sexualmente transmissíveis, e falamos um pouco das quatro principais formas de acometimento de infecções no paciente imunocomprometido, que é principalmente em casos de transplante de órgãos sólidos, transplante de células hematopoéticas.
Nós temos o caso em que o paciente tem imunodeficiência primária e o caso em que o paciente tem neutropenia febril. Esses são os 4 principais casos em que acomete o paciente imunocomprometido. Aqui nós temos a referência do nosso curso, a próxima aula é de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. Estou aqui aberta a dúvidas que eu possa tirar com vocês. Então, na próxima aula, eu vou trazer a resposta de todas as perguntas que vocês tiverem para mim. Eu agradeço aqui muito a atenção de vocês. Até a próxima aula e um abraço. Aqui tem o meu e-mail, tá bom? Um abraço.